Leitura da Bíblia por Neuza Baldin. Êxodo capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer, e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda para que fosse uma. A cobertura de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo, de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvados. Cada tábua tinha 2 coiceiras,
pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas. Os lugares das barras fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Os véus e as colunas. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada o fez, com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. A arca, capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca. O propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins, as 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório.
a mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. E fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. O castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida, fez este castiçal, o seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores, na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas, 1 maçã e 1 flor, e noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, 1 maçã e 1 flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores, e era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espivadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez, e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático, puro, de obra de perfumista. O altar do holocausto. Capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre,
de obra de rede, na sua cercadura debaixo até ao meio dele. E fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas, 10, e as suas bases, 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados. As suas colunas, 3, e as suas bases, 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas, 3, e as suas bases, 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Amém. Você ouviu a leitura até o versículo 20 do capítulo 38 do livro de Êxodo. Na próxima gravação, você continua ouvindo o capítulo 38, a partir do versículo 21. Deus abençoe você. Eu te incentivo a continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. O livro de Êxodo tem somente 40 capítulos. Portanto, você já está próximo do fim de ouvir a leitura do livro de Êxodo. Que a sua vida seja sempre abençoada e guardada por